Maria, eu fiquei muito feliz com esse convite, né? A consulta prévia é um assunto que eu venho estudando, né? A elaboração de protocolos, inclusive esse projeto essa pesquisa, né, de pós-doutoral junto ao Unimontes, justamente para acompanhar a elaboração de protocolos de consulta, tanto em Minas Gerais quanto em outros estados. Fico muito feliz, reitero, né, de estar aqui com vocês, com tantas pessoas. Eu acho que eu nunca falei para tanta gente ao mesmo tempo, 93 pessoas aqui na sala. Agradeço muito a presença de todas e de todos. Agradeço pela apresentação. E, sem mais delongas, né, vamos começar o nosso conteúdo, porque o tempo é curto, o tempo urge, né? E nós precisamos dar conta deste conteúdo que é tão vasto e importante. Então, eu vou passar uma apresentação de slides e eu quero saber se vocês estão vendo, por favor. Bom, então vamos conversar um pouco sobre consulta prévia livre e informada e quais são esses desafios para a realização dessa consulta. Esse conteúdo foi organizado, né, para esse tempo que nós temos e na forma de perguntas e respostas. Eu achei que seria interessante a gente pegar algumas questões e ir respondendo. Vocês não vão escutar de mim um juridiquês típico das pessoas que trabalham no campo do direito, né? A proposta não é essa, a proposta é que seja um conteúdo com uma linguagem acessível, né, e que todas as pessoas possam compreender facilmente. Mas, se houver alguma dúvida, por favor, anotem, que eu, ao final, vou repassar. O que a gente vai ver a consulta prévia como um direito de participação. Vamos entender o que é uma convenção internacional, que é de onde vem esse direito da consulta prévia livre e informada, aplicada a povos e comunidades tradicionais, como uma convenção internacional se torna válida no Brasil, como surgiu a Convenção 169 da OIT, quem são os sujeitos de direitos dessa convenção, que tipos de direitos a convenção estabelece, o que é a consulta prévia livre e informada, qual o seu objetivo, quem deve ser consultado, quem deve realizar a consulta, o que são os protocolos de consulta e os protocolos de consulta, se eles têm validade jurídica. Pode haver outras questões, né, que vocês vão colocar no debate e no final a gente vai discutir. Bom, a primeira coisa a pensar é que o direito à consulta prévia, livre e informada, ele está dentro de uma categoria de direitos de participação, né? E o direito à participação, os direitos de participação são direitos instrumentais, são direitos meio. Você participa para deliberar e decidir a respeito de outros direitos, né? O direito à participação é um direito pelo qual se alcançam outros direitos, né? Tem uma vinculação com outros direitos. Mas esse mecanismo específico de participação para povos e comunidades tradicionais é um mecanismo relativamente recente no mundo jurídico, né? A gente pode dizer que ele foi introduzido, né? A consulta prévia foi introduzida pela Convenção 169 da OIT, e ela foi adotada no final dos anos 80, em 1989. Então, isso não é um tempo muito grande, né? Pensando que a gente tem normas muito mais antigas, né? E que até então, até a Convenção 169, não tratavam da participação de povos e comunidades tradicionais nas decisões dos estados, nas decisões dos governos. Esse direito à participação, ele não existia antes da Convenção 169 da OIT, que é uma convenção internacional. E a gente vai entender agora o que é uma convenção internacional. Bom, a convenção é um tipo de tratado internacional, né? E a convenção, convencionar, né, é você
tornar uma coisa, é você concordar, acordar sobre alguma coisa, né? Então, a Convenção Internacional é um acordo entre países que vão se comprometer a cumprir um determinado objetivo que tem um interesse global. Usualmente, as convenções internacionais, elas são propostas pela ONU, que todos nós já ouvimos falar, a Organização das Nações Unidas, e as suas agências, né? Porque a ONU é formada por uma série de agências, que também a gente já ouviu falar, Unesco, Unicef, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? E a própria Organização Internacional do Trabalho, que é de onde vem a Convenção 169. A ONU, né? Esse organismo internacional que congrega cerca de 200 países, né, no mundo, é uma instituição criada no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para promover a paz mundial e a promover direitos. Então, que são interesses globais e que os países que se filiam, né, à ONU, que estão vinculados à ONU, adotam normas internacionais, que são diretrizes, voluntariamente. Os países são soberanos para decidir se eles adotam, acatam ou não uma determinada convenção internacional, uma determinada norma internacional. Então, essa adesão às convenções, ela é voluntária pelos países, pelos estados que são soberanos. Então, eles vão acatar essa convenção, vão adotar essa convenção, ratificar a convenção, já vou explicar o que é isso, e vão implementar essas diretrizes da Convenção Internacional nos seus territórios, seja criando novas normas que são derivadas daquela Convenção Internacional, seja criando políticas públicas voltadas para a execução daquele objetivo, daquela norma internacional, ou programas, né? Então, os países vão implementar as convenções nos seus respectivos territórios. Como que é que se dá a validação de uma convenção internacional no Brasil? Esse slide ficou faltando o número dos decretos, eu peço desculpa, mas eu vou corrigir isso, tá? A Convenção Internacional no Brasil, ela precisa ser assinada e ratificada. Esse é um procedimento que no Brasil foi definido para validação da convenção. Por quê? Quando a gente pensa numa norma internacional, o que acontece? Usualmente, representantes do Poder Executivo participam desses encontros internacionais, dessas conferências internacionais, onde são apresentadas essas normas internacionais, e, por exemplo, os diplomatas, né, brasileiros vão e assinam uma determinada convenção. Vamos dar o exemplo da Convenção 169 da OIT. Ela foi adotada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 1989. Né? Então, a gente tem representantes brasileiros que assinaram essa convenção, se demonstrando interesse em se comprometer junto à convenção, junto à OIT. E o segundo, mas no Brasil, o procedimento de validação significa uma ratificação. A ratificação significa uma confirmação. Primeiro o país assina a convenção, depois ele confirma que ele se compromete perante essa convenção através do ato de ratificação. E a ratificação, ela acontece junto ao Congresso Nacional. Por quê? Porque a ratificação... Não, desculpa. Não é que a ratificação acontece junto ao Congresso Nacional. O processo, a ratificação, de fato, a carta, né, de ratificação, ela é enviada para a OIT pelo Estado brasileiro.
Mas antes disso tem que haver um procedimento de apreciação dessa norma internacional pelo Congresso Nacional. Tem que ter um decreto legislativo, né, que vai dizer que a norma, aquela convenção internacional foi ratificada pelo Brasil, foi confirmada pelo Brasil, ou seja, o Brasil se compromete a cumprir aquelas diretrizes, né? Lembrando que é um compromisso voluntário, tá? E a ratificação precisa passar pelo Congresso, porque é o Congresso Nacional, o poder estatal, né, o poder do Estado, que deve fazer normas, que produz leis, daí o nome, né? Ele é um poder legislativo. Então, o poder executivo, ele também edita algumas normas, né? Por exemplo, os decretos. Mas a função precípua dele, a função principal dele não é legislar, né? É executar políticas, executar programas. E o Congresso, então, tem que apreciar esse texto, né? Tem que avaliar esse texto, aprovar ou não aquele texto, que é uma norma internacional que veio de outro lugar, né? Para saber se isso convém ao Brasil confirmar o seu compromisso ou não. A ratificação da OIT demorou muito tempo e ela suscitou vários questionamentos em razão dos direitos que a Convenção 169 atribui, né, com relação a território, com relação à autoatribuição da identidade. Tudo isso foi muito questionado pelos parlamentares à época, que questionaram, inclusive, direitos territoriais, né, dos povos, mas ela foi ratificada, finalmente, em 2002, pelo decreto, porque eu não coloquei aí, porque eu precisava consultar, acho que é 5051 de 2004, e depois foi substituído por um decreto em 2022. Houve uma consolidação de todas as convenções de direitos humanos, né, ratificadas pelo Brasil, foram condensadas, foram consolidadas num só decreto, cujo número eu vou passar para vocês posteriormente. Peço desculpas por essa falha no slide. Bom, uma outra questão interessante, mas é mais jurídica, assim, técnica, né, mas que acaba tendo uma repercussão prática, qual é a posição das convenções internacionais de direitos humanos que são ratificadas pelo Brasil, a exemplo da Convenção 169 da OIT, qual é a posição dela hierárquica no mundo jurídico, no nosso sistema jurídico, né? Inicialmente, se falava que, não, uma Convenção de Direito Internacional, de Direitos Humanos Internacional, ela não é uma norma comum, ela está acima das leis ordinárias, né? Que aí a gente pensa que o direito é uma estrutura, o sistema normativo é uma estrutura hierárquica, né? Que a gente tem aí a Constituição, nossa Constituição Federal, no topo dessa hierarquia. Todas as normas do Brasil devem estar em concordância com as diretrizes constitucionais, né? Às vezes não estão, e aí é questionada a constitucionalidade de uma lei ou de um decreto, né? Isso é avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, há um entendimento de que que a Convenção Internacional de Direitos Humanos, ela não é uma norma comum, né? Que ela estaria acima da norma ordinária, da lei ordinária, e abaixo da Constituição. Essa é uma visão. E a outra visão, de alguns outros juristas aos quais eu me filio, né, é que as convenções internacionais de direitos humanos, elas fazem parte, elas adquirem um status, uma hierarquia constitucional. É como se elas estivessem na mesma posição hierárquica no sistema jurídico da Constituição Federal, que está no topo. Então, isso em termos técnicos,
faz uma diferença. Mas agora, para nós, não vai fazer muita, mas é uma observação interessante.